Olá, pessoal, seguidores aqui da nossa revista NewsLab. Estamos aqui mais uma vez para gravar um webinar para vocês. Conteúdo de excelente qualidade. Hoje a nossa convidada é a doutora Raquel Simões. A doutora já escreveu vários artigos para a NewsLab, importantíssimos. Já tem uma coluna também sobre virologia lá. E hoje a doutora vai gravar um webinar conosco sobre os vírus emergentes e reemergentes. A doutora Raquel Simões, ela é médica veterinária, tem doutorado em ciência animal e é professora e orientadora no Instituto Oswaldo Cruz, entre outras muitas formações que ela possui, muitos títulos. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estamos felicíssimos com isso, com essa oportunidade, né? E gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais dos seus títulos para nós, antes de começar a sua palestra. E a palavra está com você. Muito obrigada. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer imenso estar participando desse webinar. Atualmente eu sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Santa Úrsula, né? Também sou professora docente da disciplina de Virologia, né? Também sou assessora científica do UALAB e professora docente lato sensu do IOC, da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu tive a oportunidade de estar atuando como pesquisadora visitante do Laboratório de Virologia Molecular e também do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, onde eu vou abordar algumas inovações na área da pesquisa, tá? Dentre outros temas que nós vamos abordar aqui na palestra. Eu sou médica veterinária de formação, com mestrado em produção animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, doutorado em ciência animal pela UENF, em parceria com o Instituto Butantan e a Universidade Federal Fluminense na área de citogenética animal, né, e na área de biologia molecular. E também tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado na Fiocruz, na área de clonagem, no CDTS, e também na medicina tropical, juntamente com PhD em biofármacos na COP do Fundão, tá? Então, é uma breve introdução. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar palestrando para vocês. Hoje, então, o tema será abordado sobre os vírus emergentes e reemergentes, né? A gente vai falar um pouco sobre a varíola do macaco, Marburg vírus, influenza aviária e SARS-CoV-2. Bom, antes de adentrarmos sobre a varíola do macaco, é importante a gente fazer um breve histórico sobre a vacinação contra a varíola, né? A varíola é um marco mais significativo na saúde pública, né, em termos da One Health, de saúde única, sendo que os principais componentes do esforço mundial para a erradicação da varíola incluíram tanto os programas universais de imunização infantil, quanto a vacinação em massa e as estratégias de contenção em vigilância epidemiológica, né? Então, os sintomas da varíola, eles consistem desde febre alta, vômitos, lesões na boca, né? Lesões cheias de pústulas em todo o corpo, né? Aqueles indivíduos que vieram a óbito no prazo de 2 semanas e os indivíduos que apresentaram algumas lesões, os sobreviventes, apresentam, então, sequelas como cegueira e infertilidade. Né? Como caso de curiosidade, Abraham Lincoln e Mozart, eles foram infectados por varíola naquela época. Né? A varíola é altamente infecciosa, né? Sem cura conhecida. Alguns estudos, ensaios de múmias egípcias foram registrados em 1350 anos antes de Cristo, sendo que a prática da variolação, chamada também de lavarioli, foi amplamente utilizada tanto na Ásia quanto na África, né? Essa prática consistia, então, da transferência de material de feridas da varíola, resultando em formas mais brandas da doença. E algumas fontes sugerem que as práticas da variolação ocorriam em 200 anos antes de Cristo, sendo que em alguns países a prática da variolação recebeu o nome de inoculação, como, por exemplo, no caso da Índia, onde eram utilizados lancetas ou agulha para transferir o material de pústulas da varíola para a pele de crianças saudáveis. Já na China, essa prática recebeu o nome de insuflação, em que as crostas da varíola, né, das feridas da varíola eram secas, moídas, e elas eram, então, sopradas nas narinas, usando, então, um cânula, daí chamada-se, então, insuflação. Isso ocorreu em meados dos anos de 1500.
Na Turquia, em 1721, tanto na África, na mesma época, né, houve também, foi introduzida na Europa, na Turquia, pela senhora Lady Mary, que ela tinha observado essa prática no Império Otomano, uma vez que seu marido trabalhava como embaixador na Turquia. Então, daí também houve a prática introduzida na Europa pela inoculação. O mesmo ocorreu na África do Sul na mesma época, em 1721. Entretanto, somente em maio de 1796, que foi que o médico inglês Edward Jenner inoculou, então, o filho do jardineiro James Phillips, de 8 anos, com uma matéria, né, uma lesão que era extraída da varíola bovina. Essa lesão ela foi extraída, então, da mão de uma ordenhadora no local, que chamava-se Sarah Neumes. E, então, o Edward Jenner, o médico inglês, inoculou o braço do menino de 8 anos para observar, então, quais eram as reações em relação à sintomatologia. E Phillips se recuperou perfeitamente bem. 2 meses após, ele extraiu também uma lesão de uma varíola humana e fez o mesmo experimento, também inoculando a lesão no braço do mesmo menino de 8 anos, e demonstrou-se, então, que Phillips foi a primeira pessoa, no caso, uma criança de 8 anos, a ser vacinada contra a varíola, né? Então, isso denota que, naquela época, né, nem todo mundo, de todos os continentes, estavam de acordo com os ensaios experimentais do Jenner e na verdade, o desenvolvimento dessa vacina. Entretanto, né, foi justamente na década de 50, com os avanços das técnicas de produção, né, que significavam, então, as vacinas contra a varíola de uma forma liofilizada, né, em pó e estáveis ao calor, que podiam, então, ser armazenadas sem a refrigeração. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde lançou, em 1959, o Programa de Erradicação da Varíola, e que foi intensificado em 1967. Com isso, houve-se, então, todo um período onde a Organização Mundial de Saúde desempenhou um papel crítico com relação aos epidemiologistas daquela época, na tentativa, então, de uma estratégia para a contenção da varíola, que era altamente contagiosa. Pois bem, então foi justamente em 1970 que houve a transferência de tecnologia de vacinas que permitiu, então, que os países mencionados, entre outros, pudessem acelerar o processo de desenvolvimento de liofilização das vacinas, né, para poder erradicar a enfermidade. Justamente, na América do Sul, a varíola foi eliminada no ano de 1971, posteriormente na Ásia, em 1975, em 77 na África, acometendo então 1980, que a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola oficialmente erradicada. Entretanto, alguns arquivos do programa de erradicação, como por exemplo, estoque de vacinas, eles são preservados na sede na Suíça como uma reserva emergencial. Pois bem, então adentramos agora na varíola símia, também chamada de varíola dos macacos. Observamos recentemente um surto internacional da varíola símia, que foi confirmada pelo menos em 10 países fora da África, incluindo países europeus, Israel, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Então, segundo o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, a varíola símia ela está classificada na família Poxviridae, gênero Orthopoxvirus, e ela está geneticamente relacionada aos vírus Vaccinia e Smallpox vírus, que é o vírus da varíola. Mas será que a gente pode, então, decretar como uma nova pandemia? Se o vírus Monkeypox vírus será uma nova pandemia? Então, vamos acompanhar. Existem, em termos filogenéticos, 2 clusters ou clados conhecidos pelo Monkeypox vírus, que são os endêmicos e os não endêmicos. O clado ou cluster da bacia do Congo é o mais virulento, enquanto que o cluster ou braço filogenético da África Ocidental causa infecções mais brandas. Então, atualmente, o que observa-se desses casos que foram confirmados positivamente por via de RT-PCR, justamente são amostras isoladas do clado da África Ocidental, que apresentam infecções mais brandas.
Então, a varíola símia ela é considerada uma zoonose viral e também uma outra antropozoonose, tá? O vírus ele é transmitido aos seres humanos a partir de animais com sintomas muito semelhantes aos observados aos pacientes com varíola. Daí a importância da gente ter feito uma rememorização do histórico da varíola anteriormente. O período de incubação da varíola dos macacos pode variar de 5 a 21 dias, sendo que qual é a origem do nome varíola dos macacos, né? Então, ela foi descoberta em 1958, foi a descoberta inicial em um laboratório dinamarquês, que originou o nome de monkeypox, né? O vírus em macacos. O primeiro caso foi isolado em humanos em 1970 e identificado em uma criança na República Democrática do Congo. Daí o nome dos clusters do Congo ser mais virulento, mais patogênico. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esclareceu que a maioria dos animais suscetíveis a esse tipo de varíola são justamente os roedores, são ratos e cães de pradaria. Então, a transmissão ela ocorre pelo contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, né? O contato próximo com pessoas infectadas ou materiais contaminados deve ser evitado como uma forma de exposição à infecção viral. Além disso, é importante o uso dos EPIs, do equipamento de proteção individual, para justamente tentar mitigar ou minimizar o risco à infecção. Então, dentre os sintomas da varíola do macaco, é importante, epidemiologicamente, a gente classificar os casos suspeitos e os casos consideráveis como prováveis. O caso suspeito são justamente aqueles indivíduos que apresentam lesões de pústulas, né? Além disso, febre acima de 38 graus Celsius, linfonodos inchados ou linfadenopatia e dores musculares. Já os casos consideráveis prováveis, né? Além dos casos suspeitos anteriormente mencionado, soma-se também um histórico de viagens para um país endêmico. Já os casos confirmados, eles são confirmados a nível laboratorial através dos exames de PCR em cadeia de polimerase em tempo real ou por meio do sequenciamento do genoma parcial ou do genoma completo. Até o momento, a Organização Mundial de Saúde decretou a confirmação em 16 países, sendo que o risco de transmissão é baixo. Em termos de vacinação e prevenção, né, justamente pela doença ter sido erradicada em 1980, o que ocorreu? Ocorreu uma interrupção dessa vacinação da varíola em massa. Por isso que as pessoas com mais de 50 anos, com 50 anos ou menos, elas são mais susceptíveis, apresentam maior susceptibilidade a contrair a varíola dos macacos. Em termos de prevenção e controle, depende toda dessa conscientização em termos de higiene sanitária e da educação dos profissionais de saúde para a prevenção e o controle da transmissão da varíola. Além disso, foi instituído um Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações Brasileiras, que criou, então, um comitê consultivo temporário, denominado, então, Camerapox Rede Vírus, onde incluem virologistas, a nível nacional e membros da Sociedade Brasileira de Virologia. Até o momento, os casos registrados no Brasil são brandos, sem letalidade associada. A possibilidade de uma pandemia causada pelo monkeypox vírus é baixo até o momento, ele não é transmitido tão facilmente como o SARS-CoV-2, como nós veremos a seguir. A nível, então, de sintomatologia, como mencionado anteriormente, o indivíduo pode apresentar febre, fadiga, dores musculares, dores de cabeça, linfadenopatia, erupções cutâneas, né, racho cutâneo. E com relação à transmissão, os macacos, eles também são vítimas da transmissão pela área rural, sendo os hospedeiros intermediários os roedores, principalmente os esquilos, até alcançar os humanos. No Brasil, até o momento, foram registrados aproximadamente 700 casos de varíola símia, até julho de 2022, sendo que alguns casos são subnotificados, e esses números estão sendo constantemente atualizados, sendo que o estado mais prevalente é o estado de São Paulo até o momento. Bom, fazendo então a migração para um outro vírus emergente, trata-se então do vírus Marburg, que é um dos vírus mais letais do mundo.
O Marburg ele foi identificado em 1967 e apresenta mortalidade acima de 80%, sendo que atualmente, em fevereiro de 2023, o surto foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde na Guiné Equatorial. 9 pessoas vieram a óbito, sendo que 16 casos ainda estão sendo investigados. No país africano, em Camarões, 2 crianças estão com suspeita também da confirmação da doença, aguardando, então, o diagnóstico laboratorial. Então, o vírus ele foi descoberto em 1967, em um acidente laboratorial na cidade alemã chamada Marburg, daí a origem do seu nome. Esses 7 cientistas foram infectados na época e eles morreram após a manipulação de células do fígado de macacos que foram trazidos de Uganda, da África. Nessa mesma época, na mesma época do surto, em Frankfurt, também na Alemanha, houve 29 casos registrados do vírus Marburg. E na cidade de Belgrado, antiga Iugoslávia, atual Sérvia, 2 indivíduos cientistas foram infectados e sobreviveram à infecção. Então, Marburg, em 2004, ele foi responsável por mais de 90% das 252 pessoas infectadas em Angola. A transmissão ocorre em áreas rurais ou de floresta por meio de contatos com secreções de morcegos e de humanos para humanos após a infecção. Com relação à patogênese viral, então, existem diversos artigos científicos relacionando a similaridade com os modelos animais, como, por exemplo, o vírus Marburg, também denominado vírus da febre hemorrágica Marburg, houve ensaios experimentais relacionando a infecção do vírus adaptado a roedores e também o vírus da febre hemorrágica Marburg relacionado ao tipo selvagem, sendo que somente a espécie do furão não apresentou sinais clínicos com relação aos ensaios experimentais. A transmissão do vírus Marburg é através, então, justamente dos fluidos corporais, através do sangue, justamente por se tratar de uma doença hemorrágica, e também por meio de tosse, espirros, ou seja, gotículas respiratórias e objetos contaminados. O vírus ele tem origem nos morcegos frugíferos, geralmente considerados hospedeiros naturais da espécie Rosetus aegyptiacus, comum na África, na Arábia e na Turquia. Sendo que na África há um hábito, um costume de consumir a carne de morcego. O contato direto com o animal, ele é suficiente para contrair o vírus uma vez o animal infectado. E outra forma de transmissão é que o vírus é expelido pelas fezes e pela urina. Então, nesse slide, nós observamos uma equipe de cientistas com toda a paramentação necessária, colhendo amostras de sangue e órgãos, ou seja, espécimes biológicos para a detecção de anticorpos contra o vírus Marburg em morcegos. Com relação aos sinais clínicos mais evidentes, nós observamos febre alta, dores musculares, mal-estar, dores conjuntivite e erupções cutâneas. A partir do 3º dia ocorre, então, uma gastroenterite, uma diarreia intensa, dores abdominais, cólicas, náuseas e vômitos, como manifestações hemorrágicas, principalmente ao redor do 5º ao 7º dia. Sendo que o diagnóstico diferencial deve ser realizado justamente para as doenças hemorrágicas mais comuns, como, por exemplo, leptospirose, dengue, malária e febre amarela. E o diagnóstico confirmatório é por via molecular do IRT-PCR, uma vez que o vírus Marburg apresenta genoma RNA viral. Então, o tratamento, até o momento, não há tratamento específico que neutralize a ação viral. É importante, então, os indivíduos se hidratarem e, se necessário, uma transfusão sanguínea, justamente por ser um quadro de febre hemorrágica. Os cientistas, é importante a manipulação dessas amostras com nível de biossegurança 4, sendo que o grupo de risco mais prevalente, mais atenuado, são os profissionais de saúde. Atualmente, nos Estados Unidos, estão sendo desenvolvidos uma vacina experimental que utiliza, então, um vetor viral não replicante de adenovírus, similar à vacina que foi instituída para o SARS-CoV. É um adenovírus de chimpanzé que foi testado, então, em 40 indivíduos saudáveis. Essa vacina ela foi denominada, então, vacina CAD-3 Marburg, está sendo desenvolvida no Centro de Pesquisa de Vacinas dos Estados Unidos e é um adenovírus de chimpanzé modificado.
né, e possui uma glicoproteína que é encontrada na superfície viral para induzir resposta imune contra o vírus. Avançando um pouquinho sobre outros tipos de vírus emergentes e reemergentes, nós vamos falar então, antes de adentrarmos a influenza aviária, também uma retrospectiva, um histórico sobre a influenza vírus. Então, uma das pandemias ao longo da história, né, foi registrada justamente a gripe espanhola, em 1918 e 1919, outras gripes que foram caracterizadas como pandemias em 1957, 58, 1968, 69 e 2009 e 2010. Então, o vírus influenza, ele tem um potencial pandêmico altamente alto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que visa justamente monitorar os vírus e se preparar para futuras pandemias. Então, ele está classificado na família Orthomyxoviridae, gênero alfa-influenza vírus, da espécie alfa-influenza vírus influenzae, aonde os subtipos eles recebem o nome baseados nas proteínas do envelope viral, é um RNA vírus, e os subtipos recebem, então, diferentes combinações, tanto da hemaglutinina quanto da neuraminidase. Então, atualmente foram identificados surtos em aves, mamíferos e casos humanos, né, justamente por essas infecções graves em aves domésticas e silvestres, causada pelo subtipo H5N1, altamente patogênico. Então, o primeiro caso da infecção humana pelo subtipo H5N1 ocorreu em 2014, onde veio a óbito uma menina de 11 anos de idade no país asiático de Camboja. Né? O pai da criança também testou positivo e ele encontra-se assintomático em isolamento. Atualmente foi descrito, então, o primeiro caso na América Latina, no Equador, em janeiro de 2023, sendo, sim, um alerta, segundo a Organização Mundial de Saúde. É uma doença viral altamente contagiosa que afeta espécies de aves domésticas e silvestres. A doença, como mencionado, foi registrada em países da América Latina, sendo que os casos foram confirmados no Uruguai, Chile e Argentina. Ela foi encontrada principalmente em aves silvestres, e nos países de Bolívia, Peru e Equador, os casos foram positivos relacionados, então, às aves de criação comercial, às plantéis comerciais. Até o momento, o Brasil não registrou nenhum caso, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Houve casos suspeitos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Amazonas. Essas aves foram testadas e o resultado, então, apresentou-se negativo, né? Mas há todo um contingente de vigilância monitorando, então, essas áreas. Caso o Brasil registre algum caso positivo, existe um plano de contingência para evitar a proliferação viral. Dentre esses planos, dentre essas medidas preventivas, nós podemos destacar, por exemplo, a eliminação das aves no foco de contaminação, o monitoramento da área ao redor do foco e a entrada e saída de produtos que possam transmitir o vírus. Epidemiologicamente, a gripe aviária, né, a influenza aviária já foram registrados em todos os continentes, nas Américas, na Europa, na África e na Ásia. Aqui nós observamos um mapa geográfico desde 2022. A transmissão viral ocorre através do contato com as aves domésticas e as aves silvestres infectadas. Vale lembrar também que o risco maior é justamente até maio, onde ocorre, então, a migração, ou seja, o fluxo migratório, uma vez que essas aves elas vêm do hemisfério norte. A gripe aviária ela não é uma doença transmitida pela carne de aves e nem pelo consumo de ovos. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela emitiu atualmente um alerta sobre os surtos de gripe aviária em 10 países das Américas, sendo que a confirmação do primeiro caso de infecção humana da gripe aviária foi na América do Sul. Com isso, há todo um sistema de vigilância da gripe sazonal e zoonótica, tanto nas populações animais quanto na população humana. Então, dois casos foram confirmados em abril de 2022 nos Estados Unidos e um primeiro caso na América Latina, no Equador, em janeiro de 2023. Né? Então, as pessoas em risco são justamente os criadores de aves que estão envolvidos
na manipulação dessas aves, no controle de surtos, sejam aves domésticas, silvestres ou plantéis em cativeiro, os profissionais de saúde estão expostos a maior risco, a maior índice de prevalência, e a Organização Pan-Americana recomenda, então, o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, como uma medida preventiva à lei da higiene e saneamento sanitário. Então, é importante, né, a gente observar um alerta máximo às medidas de biosseguridade para a avicultura a nível comercial, justamente em decorrência do aumento dos casos de influenza aviária de alta patogenicidade, que foram registrados nos países da América do Sul e nos casos confirmados recentemente da Argentina e do Uruguai. Passando, então, agora, atualmente, para o último vírus emergente e reemergente, que é o SARS-CoV-2. O coronavírus, então, ele está classificado na ordem Nidoviralis, família Coronaviridae, subfamília Orthocoronaviridae, e possui 4 gêneros, né? Alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus, sendo que o SARS-CoV-2 está classificado no gênero beta-coronavírus, subgênero Sarbecovírus. É um genoma de RNA de fita simples, polaridade positiva. Existem diversos mecanismos de adaptação do receptor do hospedeiro, sendo que um dos principais receptores é através da enzima conversora de angiotensina 2. Angiotensina 2, exatamente. Ocorre, então, a transmissão de uma espécie para outra. A gente fala que é um salto de um vírus de uma espécie para outra, que é um fenômeno chamado spillover, onde são avaliados essa diversidade genética entre os coronaviroses, avaliando tanto os hospedeiros naturais, que geralmente são através dos morcegos e dos roedores, avançando para os hospedeiros intermediários, que podem ser os camelídeos, suínos e bovídeos, até atingir os hospedeiros finais, que é um homem. Então, essa transmissão spillover, ela é em decorrência através dos estágios ou das etapas de viroses zoonóticas emergentes, decorrentes de uma alta taxa de mutação genômica, uma elevada taxa de recombinação gênica e pelo tamanho do genoma viral. O SARS-CoV-2, ele possui 2/3 do genoma viral. Ele compreende a primeira fase de leitura aberta, que é o Open Read Frame, é o ORF1A e 1B, e ele é responsável por codificar 16 proteínas não estruturais, as SNPs. E 1/3 do genoma viral, do RNA, codifica, então, as 4 proteínas estruturais, que é a proteína S, a proteína spike, a proteína E, a proteína de envelope, a proteína M, que é a proteína de membrana, e a proteína N, que é a proteína de núcleo capsídeo. Sendo que a entrada do vírus na célula hospedeira, ela ocorre justamente pela glicoproteína S, associada, então, aos receptores das células hospedeiras, que é a enzima conversora de angiotensina 2, como mencionado. Existem alguns fatores hospedeiros que proliferam ou auxiliam a entrada do vírus, como, por exemplo, algumas comorbidades, né, algumas susceptibilidades, como, por exemplo, hipertensão, doenças obstrutivas crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, que podem ocasionar algumas complicações severas no metabolismo e coagulação, desencadeando toda uma cascata, né, com relação ao efeito citopático viral, provocando, então, até um choque inflamatório. Então, desde que se iniciou a pandemia, né, houve muitas mutações na proteína spike do vírus. Mais de 4.000 mutações já foram descritas, sendo que o foco aqui, o importante desse slide, é justamente nós atentarmos que 80% dessas mutações, elas são sinônimas. O que é isso? Ocorre a troca do último nucleotídeo, o que não altera o aminoácido. Somente 20% das mutações são as perigosas, são as chamadas não sinonímicas, justamente quando ocorre uma substituição ou deleção do aminoácido, daí a gente se preocupar justamente com essas mutações. Então, por exemplo, uma das mutações é justamente a linhagem B1617, uma linhagem que foi detectada na Índia. Aqui no lado esquerdo nós observamos o mapeamento das mutações chaves, com relação à estrutura tridimensional da proteína do SARS-CoV e suas diversas glicoproteínas spike. E do lado direito, nós observamos, então, uma árvore filogenética baseada na semelhança de vizinhos, o Maximum Like Root,
representando, então, os seus genomas. Com relação, então, avançando as linhagens, existem diversos artigos científicos que apresentam a eficiência, a entrada da cinética com relação ao hospedeiro e com relação à estabilidade da proteína spike. Então, essas eficiências com relação à terapêutica são avaliados anticorpos monoclonais em decorrência das diversas linhagens que foram descritas até o momento. Nós podemos dar como exemplo os anticorpos monoclonais Casirivimab e Bamlanivimab, que foram aprovadas pelo CDC, aonde são observados, então, o escape de anticorpos neutralizantes com relação aos indivíduos que foram vacinados. Um outro tipo de terapêutica são observados o reposicionamento de fármacos. Por exemplo, o Daclastarvir, ele é 7 vezes mais potente do que o Sofosbuvir. E o Sofosbuvir, ele vai inibir a síntese do RNA viral, uma vez que o genoma é RNA viral. Essa droga, ela também é aplicada para indivíduos que são portadores de hepatite crônica, HCV. Recentemente, a Fiocruz registrou um momento exato em que o novo coronavírus ele infecta a célula, através, então, de isolados de amostras coletadas de nariz ou do garganta de paciente infectado. Essas amostras, então, elas foram manipuladas no laboratório de morfologia e morfogênese viral, onde eu tive a oportunidade de realizar o meu pós-doutorado, e foram, então, registrados momentos justamente dessas partículas virais do SARS-CoV-2 com relação à técnica de microscopia eletrônica. Existem uma série de infográficos que são divulgados cientificamente, né, com relação tanto ao formato de transmissão, sintomas e precaução, em forma de parceria com o SUS e do Ministério da Saúde, na tentativa de mitigar os riscos e a disseminação do vírus. Atualmente, há um controle de vigilância genômica, né, onde são monitorados as linhagens do SARS-CoV em circulação no Brasil, ensaios e estudos de filodinâmica da pandemia do coronavírus no Brasil, acompanhados, então, pelo software GISAID. Atualmente, esse aqui está atualizado, foi atualizado agora no dia 6 de março de 2023, com as diferentes mutações genômicas representadas no slide. Entre as espécies, existem alguns ensaios que foram ensaios experimentais, discriminando justamente quais são as espécies animais consideradas susceptíveis e não susceptíveis à infecção do SARS-CoV-2. Então, nós faremos um breve histórico que os bovinos, ou seja, espécies de animais de produção, bovinos, galinhas, né, aves, mosquitos, assim como musmúsculos, eles são animais considerados não susceptíveis de acordo com os ensaios experimentais. Além desses, também, os suínos, não foi detectado o genoma do RNA viral nas amostras coletadas, em diversos ensaios clínicos. Já os animais considerados susceptíveis, nós podemos considerar os animais domésticos, os pets, que são os felinos e os caninos, onde observou-se a presença do RNA viral detectado em amostras de suave retal e também em lesões, em diversos tecidos, assim como também nos férretes, nos furões. Outros animais que também são susceptíveis a infecções são os roedores, assim como os coelhos e os racuns. Os morcegos e cervos também foram realizados ensaios experimentais para a detecção, então, das amostras virais. E como é que ocorre, então, o desenvolvimento dessas vacinas? Nós observamos, então, um rápido crescimento, né, na produção do desenvolvimento dessas vacinas. Ocorreu, então, ensaios pré-clínicos, a sobreposição das fases clínicas 1, 2, 3, onde são verificadas toda uma segurança e eficácia da indução da produção de anticorpos neutralizantes de um determinado grupo populacional, até a aprovação da agência reguladora no Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, Food Drug Administration, e na Europa, a EMA, até a aplicação, então, da vacinação em massa.
Sendo que essa vacinação, ela foi... existem diversas plataformas tecnológicas, tanto convencionais quanto NGS, como nós mencionaremos a seguir. Então, esse desenvolvimento das vacinas foi uma repercussão a nível mundial, né, onde observou-se diferentes formas de vacinação. Aqui eu disponibilizo 2 artigos científicos sob minha autoria, para quem tiver interesse na leitura dos artigos, que são associações justamente de vírus oncogênicos relacionados com vacinas recombinantes. E um panorama geral dessas plataformas tecnológicas de vacinação no desenvolvimento contra a Covid. Então, nós tivemos as plataformas clássicas e as plataformas de nova geração. Entre as plataformas clássicas, que são as plataformas convencionais, são ditas como as vacinas de primeira geração. São vacinas de vírus inativados, que podem ser inativados pelo formaldeído ou inativação por calor, e vírus atenuados. E tem todo um panorama das indústrias farmacêuticas responsáveis, então, pelo desenvolvimento dessas vacinas. As vacinas de segunda geração apresentam também diversas plataformas tecnológicas, com vetores virais replicantes e não replicantes, aonde, através de ensaios científicos e estudos experimentais, foram acompanhados a segurança e a imunogenicidade nos ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Além disso, também, por exemplo, no Instituto de Pesquisa Gamaleya, na Rússia, foram utilizadas as técnicas de adenovírus do tipo 26 e o adenovírus do tipo 5 contra o coronavírus. As vacinas de segunda geração, continuando com os vetores virais replicantes e não replicantes, como os adenovírus de chimpanzé, adenovírus humano e adenovírus do tipo 5, do tipo 26, desenvolvido, então, pelo Instituto Gamaleya Sputnik na Rússia. Assim como as vacinas de segunda geração, que são vacinas baseadas em proteínas de subunidade, e as vacinas VLPs, que é Virus-like Particles. As vacinas de terceira geração foram candidatas, então, com o DNA, são as vacinas genéticas, as vacinas de DNA e RNA mensageiro, que demonstraram, então, uma indução de anticorpos anti-spike, né? Então, as vacinas de DNA, eles apresentam toda uma eletroporação para a entrada do DNA na célula hospedeira e a geração, então, da indução de anticorpos neutralizantes, assim como as vacinas de RNA mensageiros, que foram desenvolvidas por diferentes indústrias farmacêuticas. Esse é um capítulo de um livro que eu tive a oportunidade de escrever juntamente com a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre modelagem computacional da infecção viral e também do docking molecular e dinâmica molecular para o desenho de diferentes fármacos, entre eles os coronavírus. Além da descrição de um capítulo no e-book de Saúde do Ensino à Pesquisa, que está disponível gratuitamente para quem tiver interesse. Recentemente, então, descrevi as vacinas, as plataformas de vacinas clássicas de nova geração, através do desenvolvimento de estratégias biotecnológicas e as vacinas acompanhando as variantes genômicas que são descritas. Então, nessa primeira slide, nós temos as tabelas onde foi o acompanhamento das variantes de interesse, desde a descrição da sua linhagem até a descrição das proteínas de substituição. Nessa segunda tabela, ainda acompanhando as características das variantes de preocupação, observa-se, então, no slide superior, acima, o desenho da estrutura tridimensional do SARS-CoV-2, acompanhando a posição da glicoproteína S. E a tabela 9, que descreve também sobre as plataformas tecnológicas, como eu mencionei, das primeira, segunda e terceira geração, baseado na molécula-alvo de controle, que pode ser a molécula vírus inteiro ou apenas uma parte, a glicoproteína spike, como a maioria, a eficácia de cada plataforma, a dose e o intervalo dessas vacinas. Eu gostaria de agradecer o convite, disponibilizo aqui o livro de Virologia Humana e Veterinária, que eu tive a oportunidade de ser organizadora, com um capítulo de vírus emergentes e reemergentes. Deixe meu contato para caso tenham interesse e novas colaborações. Obrigada.
Que aula, né? Com certeza representa todo aquele título que você descreveu. E gostaríamos nós que temos que agradecer o seu tempo, né, e dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco, e deixando tantas fontes, né, de busca para... Aí foi só um começo, né, de tanto conhecimento que você ainda tem nos artigos, nos livros, com certeza é um conteúdo riquíssimo. Nós que agradecemos, doutora, muito obrigado a todos vocês, seguidores e leitores, inscritos no nosso canal. Espero que vocês também gostem dessa super aula. Um abraço, até a próxima. Tchau.